tarde, tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Souza e no vídeo de hoje eu venho aqui contar duas experiências sobrenaturais que eu tive, das experiências que eu já tive, e uma experiência é uma visão, a outra, digamos que seja uma saída do corpo, né? Então a primeira que eu irei relatar agora é a visão. Eu tive uma visão, uma vez eu acordei, eram 7 horas da manhã, eu fui ao banheiro, aí eu voltei e aí eu pensei assim, não, eu vou deitar aqui, mas eu não vou dormir mais. Até mesmo porque eu já não estava mais com sono, não estava. Então eu resolvi, não dormir, porque já era tarde, já era 7 horas. E teve um momento que eu fechei os olhos, acredito que já era porque eu tinha que ter essa visão. Então eu fechei os olhos e eu tive uma visão de olhos fechados. Nessa visão, eu vinha saindo do meu quarto e eu vinha para a sala. E quando eu vinha com uma bacia na minha mão enorme, com comida. E quando eu ia passando, eu via meu esposo deitado e eu via que tinha alguém abaixado ali perto da rede dele, que a gente estava na rede devido o calor, a gente às vezes dorme de rede. E aí nesse momento eu resolvi deixar aquela bacia que eu estava na mão com bastante comida, que eu não como, eu não como aquela quantidade de comida e eu também não como em bacia, Ali é porque era na visão. E aí eu resolvia deixar aquela bacia em cima de alguma coisa, de alguma mesa, e eu voltava porque o Senhor me dava o entendimento que aquela pessoa que estava abaixada ali, perto do meu esposo na rede, não era algo bom. Então quando eu voltei, eu vi aquela pessoa, aquela mulher muito branca, muito, mas muito branca, e ela estava com o rosto aqui no meu esposo, tipo na barriga, e as mãos dela também estavam sobre ele. Então eu comecei a falar no nome de Jesus e apontar para ela, e eu apontava para ela e eu falava no nome de Jesus. Eu não falava, eu te repreendo em nome de Jesus. O interessante é que eu só falava no nome de Jesus, apontando para ela. E aí, enquanto eu falava no nome de Jesus, eu falava isso por várias vezes, Aí teve um momento que ela levantou o rosto, ela olhou para mim com muita raiva, com os olhos muito esbugalhados, sabe? Aqueles olhos bem, assim, bem abertos, olhando para mim, bem assustador. E eu continuava falando, mesmo com aquele medo, com aquela coisa ruim, mas eu tentava prevalecer, E eu continuava falando no nome de Jesus, eu não me deixava intimidar, pelo medo. E eu continuava falando no nome de Jesus e ela ia se enfraquecendo mais, Que eu sei que ali era um espírito maligno. E aí ela ia se enfraquecendo cada vez mais. Cada vez que eu falava no nome de Jesus, mais fraca ela ficava. E aí ela resolveu tirar as mãos também de cima dele. E aí eu continuei falando no nome de Jesus, eu não desisti em nenhum momento. Então o que aconteceu? Ela saiu e se escondeu de quatro, ela veio de quatro, ela veio por baixo da rede e ela se escondeu debaixo da rede. E aí nesse momento que eu abaixei para repreendê-la, aí a visão terminou. E foi o momento que eu abri o olho e fiquei, o que era aquilo? Meu Deus, o que era aquilo? Que ser tão horrível, E esse espírito maligno, ele estava completamente nu, Eu falo nua, eu falo ela, Estava completamente nua porque era em forma de uma mulher, mas eu sei que era um espírito maligno. E ela tinha o cabelo assim, eu não sei se chama ruiva essa cor, mas era um cabelo assim da cor de cenoura.
né, da cor mesmo de cenoura, sendo assim um pouco mais claro. E aquela mulher era muito branca, muito horrível, muito assustadora. E o estranho é que a boca dela era muito assim, muito aberta, sabe? Muito aberta, e dentro era escuro, bem escuro mesmo. Por isso que eu senti, né, aquele medo, mas maior, né, é Deus, né? E terminou ali, né, essa visão, né? Eu não sei o porquê terminou nesse momento. Só que Deus me deu o entendimento dessa visão, né? O importante é que Deus me deu a interpretação desta visão, né? Eu acredito que foi um alerta para mim, e eu agradeço a Deus por sempre Ele me dar visões e me dar o entendimento dessas visões. E a outra experiência sobrenatural que eu queria contar, como eu falei, não é uma visão, mas foi uma experiência também sobrenatural, né? Isso aconteceu, né, quando eu era solteira, já faz alguns anos, e eu fui dormir na casa de uma amiga, porque eu gostava muito de conversar com essa amiga, gostava de falar sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus, gostava de orar com ela. E aí, quando foi, né, nesse dia, nessa noite, eu fui dormir na casa dela. E eu dormi no quarto, né, com uma das filhas dela, e ela dormiu em outro quarto. E aí a gente, tudo bem, eu orei, a gente leu a palavra, oramos, e depois a gente foi dormir. E aí eu deitei, né, na cama dela, lá em uma das camas que ela tinha, e quando foi mais ou menos umas 4 para 5 horas da manhã, eu ouvi ela lavando roupa, com a torneira aberta e caindo água no balde. E eu sabia que era ela, por quê? Porque o barulho era muito, muito próximo mesmo, dava a entender que era lá no beco de lá. E também porque, como ela trabalha fora, né? Ela trabalhava fora, ela fazia as coisas muito cedo, ela levantava muito cedo e fazia os afazeres de casa. E dos afazeres era lavar roupa. E realmente ela tinha lavado roupa. Quando eu levantei, eu confirmei com ela. E aí, de repente, eu me vi na porta do quarto, de frente pro quarto mesmo, com as costas pro corredor, que tinha um corredor lá. E aí, eu achei muito estranho quando eu olhei para a cama que eu estava dormindo. Por quê? Porque eu estava em pé no quarto, e quando eu olhei para a cama, eu estava dormindo na cama. Ou seja, eu me vi dormindo. E o que aconteceu? Foi muito rápido, foi algo assim, questão de segundos. Quando eu olhei assim para outro ângulo do quarto, vinha um ser, um bicho que parecia um gato, era tipo um gato preto. E esse bicho vinha muito rápido, correndo, e ele pulou em cima de mim, do meu espírito, né? Em cima de mim, eu ali que estava em pé. Quando ele pulou em cima de mim, imediatamente eu voltei para a cama, né, para o corpo. E nesse mesmo momento que eu voltei, eu despertei. Só que nesse tempo, eu não tinha entendido que tinha sido assim, uma experiência fora do corpo. Eu tinha entendido, para mim ali era um sonho comum, como um sonho qualquer, né? E eu até falei, né, para essa minha amiga, ela ficou um pouco assustada devido a esse bicho, né, que eu vi, né, que apareceu. Só que para ela eu contei como um sonho, porque nesse tempo eu não tinha conhecimento, não sabia que existiam essas coisas, dessas experiências, né, até acontecer comigo e até passar um tempo para mim poder entender que aquilo não tinha sido um sonho, né, que tinha sido real. E eu tenho muitas outras experiências, né, sobrenaturais. Como eu falei nos vídeos anteriores, que eu falo sobre alucinações e experiências espirituais, eu também tenho experiências com alucinações, né, é algo muito desagradável, né, e tenho experiências espirituais boas e experiências espirituais ruins, como essas, né,
experiências desagradáveis, mas que ao mesmo tempo traz um aprendizado pra gente, né? Então esse foi o vídeo de hoje, né? Eu gostaria de pedir a você que, se você gostou, né, do meu conteúdo, que você se inscreva no meu canal, que você deixe seu gostei e que você ative o sininho das notificações, né? E mais uma vez, obrigada por assistir este vídeo e tenha uma boa tarde.